Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando a falar dos métodos de separação, hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre eletroforese capilar. Mas antes de continuar, pessoal, já se inscreve no canal, deixe um like no vídeo para não esquecer depois, ative as notificações, isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Sigam também o canal na rede social Facebook, Twitter e Instagram, que isso também ajuda a melhorar a comunicação com vocês. Vocês podem enviar dúvidas através desses canais. E também vou deixar aqui para vocês o e-mail do canal. Agora sim, vamos para a aula. Antes de continuar falando sobre eletroforese capilar, eu queria falar com vocês um pouco sobre termo de conclusão de curso, o famoso TCC. Afinal, esse é um canal voltado para aulas de Química para nível superior. E muitos cursos superiores exigem o famoso TCC. Mas queria falar de um TCC em especial, de um amigo que eu fiz aqui no YouTube, o Rino Félix do canal Nerd All Stars. Para quem não sabe, o Rino escreveu um quadrinho, que na verdade é o TCC dele do curso que ele fez de desenvolvimento de jogos digitais. Ele fez um roteiro para um jogo que não se desenvolveu, mas ele acabou adaptando em 2022 para o quadrinho Omerta. O quadrinho Omerta conta a história do jovem Thales Tortato, um jovem paulistano comum que tem sua família brutalmente assassinada. E quando ele percebe que ele só sobreviveu por um ato de sorte, ele parte atrás de vingança. A história de Omerta já foi publicada em 2022, 3 capítulos da história, em mídia física pela editora Guará, no Almanac Guará. Em 2023, além dos 3 primeiros capítulos, os últimos capítulos também foram publicados em mídia digital no aplicativo Functum, também da editora Guará. Agora, tanto o Rino quanto a editora Guará iniciaram uma campanha de financiamento coletivo para fazer um encadernado completo da história. Assim nasceu o projeto Catarse do Omerta. Então, pessoal, quem quiser e puder colaborar, vou deixar aqui no card e também na descrição o link para o vídeo do canal do Rino explicando como funciona o projeto Omerta totalmente e também para o Catarse, para quem quiser e puder colaborar. Lembrando que existem recompensas para os níveis de apoio. O dia que eu estou gravando esse vídeo tem 72% da meta atingida e faltam 14 dias para o final do projeto. Então, pessoal, é muito importante a colaboração. Quem quiser e puder, apoia e também se inscreve no canal do Rino, quem gosta de quadrinhos, histórias de super-heróis, tudo relacionado à cultura nerd e geek, vai encontrar lá um excelente canal. Agora sim, vamos para a aula de eletroforese capilar. Na aula anterior, eu falei para vocês sobre os métodos eletroforéticos, que são métodos baseados na velocidade de migração de um analito carregado em um campo eletromagnético e alguns exemplos do que pode ser determinado através de métodos eletroforéticos. Então, íons, aminoácidos, proteínas, DNA, drogas, metabólitos, todas substâncias que são carregadas ou podem ser ionizadas. Mostrei para você um exemplo bem básico do que acontece em relação ao raio da molécula, do íon, no caso, carga no campo, através das equações de velocidade eletroforética e migração eletroforética. Íons pequenos tendem a se mover mais rapidamente do que íons maiores quando tem a mesma carga. Agora, pessoal, eu queria falar um pouco para vocês sobre eletroforese capilar. A gente usa muito CE, do inglês Capillary Electrophoresis. Então, quando você vê CE, sim, está sempre falando de eletroforese capilar. A separação é, como o nome diz, realizada em um capilar de sílica fundida, muito parecido com os capilares de CG, só que eles vão ser bem mais curtos.
Você vai aplicar uma alta diferença de potencial entre as extremidades do capilar e você vai querer sempre baixos volumes de injeção. É uma técnica que consome pouca amostra, por isso que ela está sendo cada vez mais difundida pelo baixo consumo de tanto amostra como até mesmo reagentes. E os detectores, pessoal, são basicamente os mesmos detectores usados para HPLC, obviamente adaptado pela quantidade de volume. Tudo bem? Então, ele consome pouca amostra, consome pouco reagente, mas assim é uma gama pequena de analitos, né? Íons ou substâncias ionizadas. Aqui, pessoal, um exemplo. Normalmente, o detector fica no cátodo, ou seja, vai ter atração por substâncias positivas. E aqui, né, tem o buffer, né, que é o eletrólito de fundo, né, o BGE. Normalmente é um tampão de baixa força iônica. Você aplica uma alta diferença de potencial. Os analitos vão migrar, como eu falei, para o detector, que normalmente vai ficar no cátodo. Ah, então não dá para analisar moléculas neutras nem negativas? Dá, eu vou explicar em breve. Normalmente eu tenho um computador também, existem equipamentos comerciais já de eletroforese capilar. Você pode comprar Agilent, Thermo, já vende esse tipo de equipamento já com o software tudo pronto, tudo bem? Lembra, pessoal, que eu falei da velocidade de migração, que é a migração eletroforética do analito vezes o campo? Em eletroforese capilar, é um tanto quanto diferente. A gente vai considerar que é a diferença potencial, a tensão aplicada, dividido pelo comprimento do capilar. Então, essa aqui é a velocidade de migração quando se trabalha em eletroforese capilar. A velocidade de migração é igual a migração eletroforética vezes a diferença potencial, a tensão aplicada entre o ânodo e o cátodo e o comprimento do capilar. Tudo bem? Normalmente, a diferença potencial vai sempre entre 20 a 60 kV, positiva ou negativa. Normalmente se trabalha com negativa, mas em alguns casos raros pode trabalhar com positiva também. Tudo bem? Mas ou seja, é uma alta tensão que se aplica entre as extremidades do capilar. Por isso é muito importante a fonte ser bem isolada, ter muito cuidado com o equipamento por causa da alta tensão aplicada. Tudo bem? O principal, pessoal, para a gente falar agora é do fluxo eletroosmótico, que é, na verdade, a migração do eletrólito de fundo. Aqui não vai ter um gás de arraste, como tem em cromatografia gasosa, nem um sistema de propulsão empurrando uma solução através de uma coluna, como temos em HPLC. Aqui temos o eletrólito de fundo, que vai agir como, a grosso modo, adaptando o termo da cromatografia fase móvel, e ele vai migrar através capilar. Esse é o fluxo eletroosmótico. Devido à alta aplicação do potencial, que vai fazer sempre um tampão, tampão tem íons, os íons vão migrar quando se aplica uma diferença potencial, e vai ser sempre em direção do ânodo ou do cátodo, dependendo das características da análise. Você tem a formação de uma dupla camada elétrica, normalmente pH acima de 3, a superfície dos selanóis da sílica começa a ficar carregada devido à desprotonação do grupo SiOH. Então, pH acima de 3, você começa uma carga negativa aqui pela desprotonação dessa ligação, que vai deixar uma carga residual negativa, que vai atrair os cátions da solução para se aproximar dessa camada negativa. Eu falei, traindo os cátions do eletrólito. Bom, o fluxo eletroosmótico, pessoal, nós falamos que ele tem um perfil frontal plano. Lembra quando eu falei na equação de Van Dinter da dispersão longitudinal dos analitos através da coluna?
Um dos motivos disso acontecer é a velocidade do fluido mais próximo à parede, a velocidade linear, ser menor do que a velocidade no centro. Então, ele vai se deslocar como se fossem cartas, como lâminas, né? Imagina que eu tenho um baralho aqui, eu vou empurrando e segurando nas cartas de cima e embaixo. As cartas do meio vão ser empurradas com maior facilidade, né, com maior velocidade, do que a das extremidades. Isso a gente chama de perfil parabólico de fronte. É como se fosse uma parábola. Eu já vou mostrar para vocês uma imagem. Já em eletroforese, devido à camada dielétrica, isso vai ser plano, o que vai causar uma menor dispersão dos analitos durante a determinação. Tudo bem? Então, não vou ter alargamento de bandas. Então, não vou ter esse perfil parabólico, essa dispersão longitudinal não vai acontecer. Obviamente, pessoal, vai depender da força iônica e do pH do BGE, né, do tampão de fundo, do eletrólito de fundo, porque quanto maior a força iônica, ou seja, maior a concentração de íons, maior vai ser a condutividade. O pH, quanto maior o pH, mais grupos SiOH vão estar desprotonados, então maior vai ser essa camada dielétrica, além também da tensão aplicada nas extremidades do capilar. Tudo bem? E sempre a migração do fluxo eletroosmótico vai ser maior que dos analitos. Ela tem que ser maior que dos analitos. E eu já vou explicar o motivo. Aqui, pessoal, uma figura mostrando a camada dielétrica, né? Então, os SiOH vão ser desprotonados, vai ficar SO-. Essa carga vai acabar atraindo uma carga positiva, deixando uma camada de carga fixa aqui do eletrólito, enquanto essas aqui vão empurrando o eletrólito, né, as cargas do próprio eletrólito. E vão sempre migrar nessa força, né? Primeiro os cátions, depois os nêutrons, depois os ânions. Tudo bem, pessoal? Aqui o perfil frontal, né, pessoal, que eu falei, em um sistema de HPLC, por exemplo, que você tem um tubo com fluido pressurizado devido a um sistema de propulsão, a velocidade mais próxima à parede vai ser menor que no centro, então vou ter esse perfil parabólico, né? Então vou ter uma maior dispersão longitudinal. E aqui, devido ao fluxo eletroosmótico, né? Então vou ter uma velocidade da parede quase zero e a velocidade constante no recorrer do tubo. Então a gente chama de perfil frontal plano. E isso vai diminuir a dispersão longitudinal dos analitos. Portanto, eu vou ter sempre bandas muito estreitas. Tudo bem? Normalmente, em eletroferogramas, nós vamos trabalhar com tempo de migração, não tempo de retenção. E eu vou ter sempre praticamente linhas ou bandas muito finas. Picos muito finos que eu vou observar pelo detector. Tudo bem, pessoal? Aqui, pessoal, uma demonstração. Como eu falei, normalmente o cátodo, né, que vai atrair os cátions, vai estar próximo ao detector. Então, quando eu aplico a diferença de potencial, né, a tensão, isso vai acontecer. As moléculas positivas vão ser atraídas para o detector, as neutras permanecem imóveis e as negativas, na verdade, iriam para o lado oposto, ou seja, nunca chegariam ao detector. Agora, devido à presença do fluxo eletroosmótico, que vai ser muito maior que a migração de qualquer analito, eu vou forçar mesmo as moléculas negativas, né, com carga negativas, íons negativos, acabarem migrando com uma velocidade muito menor em direção ao detector. Tudo bem? E o mesmo vai acontecer para moléculas neutras. Elas vão migrar devido ao fluxo eletroosmótico. Dessa forma, nós vamos dizer que a velocidade de migração, na verdade, é uma combinação da migração eletroforética do analito mais a migração do fluxo eletroosmótico. Só um detalhe, pessoal, eu estou escrevendo com dois Os aqui, eu encontrei as duas formas escritas, eletroosmótico e eletroosmótico, né, com um O só. No Skug, pessoal, que é o livro que eu mais sigo para essas aulas, está eletroosmótico, com dois Os, por isso vou manter essa grafia aqui. Tudo bem? Voltando aqui, pessoal, a velocidade vai ser a combinação da migração do analito com
o do fluxo eletroosmótico. Se o analito tende a migrar para o lado oposto, vai ter uma migração negativa, por isso ela tem que ser maior que todos os analitos, porque daí compensa e vai ficar tudo positivo. Tudo bem, pessoal? Então, é assim que calcula a velocidade de migração do analito em eletroforese capilar. A migração eletroforética e a migração do fluxo eletroosmótico. Por fim, pessoal, vou começar a falar para vocês da introdução de amostras em eletroforese capilar. Eu vou sempre trabalhar com volumes entre 5 e 50 nanolitros. Lembra que eu falei? É muito pouca amostra que se consome, por isso está ganhando cada vez mais espaço. Os equipamentos comerciais já removem o capilar do eletrólito de fundo e colocam nos vaios que contêm amostras. Normalmente vai ter um autoamostrador os equipamentos, tá, pessoal? Como eu já falei, já são comerciais os equipamentos, há muito tempo, inclusive. A eletroforese começou a ser desenvolvida, capilar, no comecinho de 1980, da década de 1980. Tudo bem, pessoal? Hoje já existem equipamentos computadorizados com automostrador. Então, eu tiro o capilar, né? O equipamento tira o capilar do fluxo eletroosmótico, sem tensão, coloca no vial, que contém o analito, né, o padrão, e faz o sistema de injeção, que pode ser eletrocinética ou por pressão. A eletrocinética, pessoal, eu vou aplicar uma diferença de tensão, novamente, entre as extremidades do capilar. Isso vai fazer com que os íons entrem no capilar por uma combinação da própria migração eletroforética do íon e do fluxo eletroosmótico que isso vai causar. O analito tem que estar dissolvido no mesmo tampão, que é o eletrólito de fundo, tá, pessoal? Então, eu vou ter um fluxo eletroosmótico também. Só que isso pode causar discriminação de íons com baixa mobilidade, ânions principalmente, ou cátions muito grandes, monocarregados. Tudo bem, pessoal? Então, se eu vou analisar, por exemplo, íons pequenos, eu posso utilizar a eletrocinética. Se eu tiver íons muito grandes, às vezes analisar mais ânions do que cátions, talvez não seja a melhor estratégia. Obviamente, tem que avaliar sempre prós e contras. Já a introdução por pressão, eu vou causar uma diferença de pressão após colocar o capilar no vial da amostra. Pode ser ou pressurizando com nitrogênio o vial de amostra, ou então aplicando vácuo na extremidade do cátodo, que é onde normalmente está o detector. Isso vai dar uma mudança de pressão que vai acabar forçando o analito a ser injetado no capilar. Ele não vai causar discriminação de íons de baixa mobilidade. Entretanto, não é recomendado para capilares fechados com gel. Normalmente são utilizados, né, a eletroforese capilar em gel é utilizado para análise de proteínas de DNA, que eu vou falar na próxima aula, os tipos de eletroforese. Tudo bem? Já os detectores, pessoal, como eu falei, eles são construções muito similares às de HPLC. Então, eu vou ter o VVIS, normalmente eu uso muito o arranjo de diodos, inclusive. Muitas vezes o pessoal pode até fazer descamar um pouquinho, que eu falei, o capilar é recoberto com polimida, você descama um finzinho do capilar para fazer uma pequena janela e faz lá o fecho óptico. Ou então você pode colocar uma cela em Z, como tem HPLC. Pode ser eletroquímicos, né, pessoal? Como eu trabalhando com soluções aquosas e iônicas, se eu tiver alguma espécie que conduz mais eletricidade, né, como os íons vão estar bem agrupados, eu vou ter um aumento da quantidade, ou alguma espécie que pode sofrer oxirredução. Então, eu posso ter um detector, uma célula eletroquímica no fundo, como é para HPLC, ou até mesmo espectrômetros de massa. Lembrando que para trabalhar com espectrometria de massas, eu preciso ter analitos carregados. Para eletroforese também, normalmente se trabalha com baixo volume, uma baixa quantidade de analito para massas. Eletroforese também, a combinação é muito próxima, como acontece daí o mesmo estilo de eletrospray, ESI, não nem precisa ter a PCI e a PPI, por exemplo. Basicamente, só ESI já vai ter um spray
no fim do capilar. Você pode produzir um spray no finzinho capilar. Tudo bem, pessoal? Mas não vale a pena falar, vai ser igual a aula de HPLC. Então, pessoal, vou deixar no card a playlist para HPLC. Vejam também as aulas sobre detectores de HPLC. É basicamente a mesma coisa. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Pessoal, chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe um like. Isso é muito importante para o canal continuar a crescer. Siga também o canal nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Também tem o Threads, que eu acabei abrindo para o canal, que também é uma forma de comunicação, embora eu use basicamente só o Instagram. Dúvidas, sugestões, comentários podem ser ou deixados aqui mesmo nos comentários ou enviados através do e-mail qasemduvidas@gmail.com ou através das redes sociais. Se você quiser e puder colaborar, o botão Valeu Demais já está ativo. Você pode fazer uma doação ao canal no valor a partir de R$2. Lembrando, é uma doação. Lembre também, pessoal, de conferir o projeto do Catarse do Rhino. É muito importante, lembrando, faltam 14 dias no dia que eu estou gravando esse vídeo e ainda falta cerca de 28% da meta a ser atingida. Então, pessoal, colaborem, vocês não vão se arrepender. Pessoal, também confira outras playlists que eu vou deixar aqui para vocês conferirem outros assuntos de química analítica. É tudo por hoje, pessoal. Espero vocês na próxima. Até lá, valeu, tchau.